Era mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, eu sei que tá escuro, tá? Mas eu tô tendo que gravar assim mesmo, tô tendo que improvisar, porque a iluminação deu um problema aqui, infelizmente. Tá acontecendo muita coisa, infelizmente, mas a gente vai levando assim mesmo, a gente vai levando. Então, me perdoe, quero ver se eu consigo consertar, ajeitar o problema aqui, para não ficar essa gravação mais escura. Mas, como está em cima da hora, tive que fazer com essa escuridão mesmo. Então, final de semana, teremos aí a 25ª rodada do Brasileirão 2020. Brasileirão que já está na sua reta final. Faltando aí 13, 14 rodadas para chegar. 13, 14 rodadas não, faltando 13 rodadas para chegar ao seu final. Jogos sábado e domingo. Então, o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquela análise pré-rodada. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, que está aqui na descrição do nosso canal. E se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui de azul você também pode se tornar membro. Então vamos para a vinheta e após a vinheta vamos falar rapidamente dos 10 jogos da 25ª rodada brasileira. Então roda a vinheta, moleque! Continuando, agora um pouquinho mais perto da tela para ver meu rosto mesmo, muito escuro, mas dá para vocês escutarem legal. Então vamos lá. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, sábado, 5 horas da tarde. Atlético Paranaense olhando um pouquinho mais para a parte de baixo da tabela, Atlético Mineiro, segundo colocado. Atlético Paranaense decepcionou muito no primeiro turno, está tentando se recuperar no segundo turno, mas encontra dificuldade, né? Porque é um time muito novo. Quando eu digo novo, não só na idade. Time novo, um time montado que teve que ser remontado quase que inteiro do que o que tinha em 2018, 2019 foi tudo por ralo e está tendo que montar em 2020 com todos esses problemas que a gente está tendo por pandemia. Então, sofreu um pouco, mas já equacionou. Vai jogar contra o Atlético Mineiro, que para mim vai ser um jogo bem parelho, porque vai jogar com o Atlético Mineiro, que para mim, vou falar de novo, não está fazendo a campanha que deveria fazer pelo fato de só estar no Campeonato Brasileiro desde o início do Campeonato Brasileiro, ter gastado os tubos com jogador e treinador. Então, para mim, era obrigação do Atlético Mineiro ganhar esse Campeonato Brasileiro. A torcida do Atlético não gosta, mas essa é a verdade, tinha obrigação sim, porque os outros concorrentes todos estavam disputando Libertadores, Copa do Brasil, e o Atlético Mineiro só no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, decepcionou sim, e está decepcionando até porque está a 7 pontos do segundo colocado. 7 pontos do segundo colocado. E não é 7 pontos mentirosos, é 7 pontos verdadeiros, porque tem o mesmo número de jogos. Então, vamos ser bem sinceros, está decepcionando. Óbvio, ninguém imaginava o São Paulo tá nessa condição. A torcida do São Paulo tá eufórica, óbvio que tá, mas nem ela imaginava. Nem ela imaginava. Essa é a grande da verdade. Mas tá. Quem era para estar nessa condição era o Atlético Mineiro. E não tem. Então, para mim, tá decepcionando sim. Apesar de ser vice-líder. Tá? Para mim é um jogo parelho, onde dois times procuram um ataque. Só que para mim tem um time que dá menos brecha. É o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time um pouco mais moderado. Ataca muito, mas é mais moderado. O Atlético Mineiro também ataca muito, mas é mais ousado. Só que essa ousadia eu só não entendo um pouquinho porque a zaga é muito lenta. Então isso, quando perde a bola e tem um contra-ataque, é um Deus nos acuda, porque a zaga do Atlético Mineiro é muito lenta. Mas vai ser um jogo interessante, um jogo tático, aonde se o Atlético Paranaense não tiver medo de jogar contra o Atlético Mineiro, vai encontrar brecha para contra-atacar. E jogando em casa, não acredito que o Atlético Paranaense vai ter medo. Ele vai para dentro. Vai para dentro também. Então vai ser um jogo bem estudado, bem equilibrado,
Acredito que com velocidade, principalmente no segundo tempo. Acredito que o Atlético Paranaense vai querer anular bem o meio de campo do Atlético Mineiro, que tem que fazer isso. Se anular o meio de campo, já dificulta muito para o Atlético Mineiro jogar, ainda mais se travar o Keno. Então provavelmente vai ser um jogo bem tático, mas o Atlético Mineiro gosta de ir para cima e sempre dá o contra-ataque. Muitas das vezes o Atlético Mineiro se dá bem porque o time adversário fica com medo e não dá umas espichadas, não dá uns contra-ataques. Mas se o time não tiver medo, causa problema para o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense tem que tomar cuidado, porque o Atlético Mineiro tem jogadores ali que criam muito, que fazem a bola girar. Então o Atlético Paranaense vai ter que marcar bastante. Senão, vai encontrar problemas, vai ter muitos problemas nesse jogo. Mas é um jogo muito parelho, muito parelho. Aonde? Se o Atlético Paranaense aproveitar as brechas que o Atlético Mineiro dá, pode conseguir a vitória em casa. O Atlético Mineiro, se quiser ganhar, vai ter que evitar ou tentar matar da maneira que for o contra-ataque, que dá sempre para o adversário. Então, para mim, o ponto é o contra-ataque que o time do Atlético Mineiro dá. Se ele conseguir segurar as saídas do Atlético Paranaense, o Galo pode ganhar. E o Atlético Paranaense, se conseguir fazer esses contra-ataques, pode ganhar. Então, para mim, o ponto principal vai ser o contra-ataque nesse jogo. Para mim, um jogo muito parelho entre Furacão e Galo. Também é o sábado às 5 horas da tarde, o Bragantino e Fortaleza. Bragantino e Fortaleza, estilo de jogo que vai encaixar, um time que propõe muito jogo e o outro que gosta de um contra-ataque. Então, outro jogo que o contra-ataque pode ser o fiel da balança, tanto para um lado quanto para o outro. Se o Fortaleza conseguir encaixar os seus contra-ataques, pode ganhar o jogo. Se o Bragantino atacar e conseguir, de uma maneira, evitar o máximo os contra-ataques, pode ganhar. Então, outro jogo, porque que pelos estilos, o contra-ataque vai ser o fiel da balança. Quem conseguir contra-atacar e quem conseguir segurar. Os dois gostam de atacar, os dois gostam de ficar com a bola. Mas o Fortaleza dá menos contra-ataque que o Bragantino. É igual Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense dá menos contra-ataque que o Atlético Mineiro. Então, outro jogo que os estilos ali se encaixam, aonde o contra-ataque pode ser o fiel da balança, tanto para Fortaleza quanto para Bragantino. Ainda no sábado, só que 7 horas da noite, Internacional e Botafogo. Bom, o Internacional foi eliminado da Libertadores nos pênaltis pelo Boca Juniors, mas ganhou do Boca Juniors lá. Isso tem um impacto, lógico, tem uma tristeza pela eliminação, tem uma tristeza porque, apesar da torcida do Inter reclamar barbaridades do Kudê, que reclamava, o Abel está bem pior. Essa é a grande verdade. O Abel está bem pior. Mas teve esse grande resultado contra o Boca, apesar de ter sido eliminado nos pênaltis. Pênalti aí não é sorte, mas pênalti não traduz. Eita, senhora! Não traduz muito o que foi o jogo, de vez em quando nos pênaltis, nem o que merecia ganha. Então, não estou falando que o Boca não merecia, mas no jogo o Internacional ganhou. Vai jogar em casa, só no Campeonato Brasileiro, contra um Botafogo que eu tive a nítida sensação que no jogo no meio de semana contra o São Paulo, o Botafogo entregou os pontos. Era um time abatido, triste, que não tem mais forças para reagir. Muito culpa da diretoria. Acho que quase 100% culpa da diretoria. Lógico, os jogadores têm culpa? Tem. Mas, vou te falar, 70%, 80% é culpa da... mas a diretoria não entra em campo. Mas as cagadas que a diretoria fez, bicho, é impossível. Você troca de técnico igual troca de cueca, pô. Igual troca de calcinha. Porra, não dá. Completamente amador. Se tem um time que a diretoria é completamente amadora, eu acho que mais amadora de todas é a do Botafogo. Infelizmente, o Botafogo
Sinceramente, eu não acredito que o Botafogo consiga escapar. Não acredito. Não acredito. E pelo jogo que fez contra o São Paulo, não de ter perdido de 4-0, mas pela falta de atitude, acredito que o Botafogo entregou os pontos. Então é um jogo de um time que está mais na parte de cima da tabela, deu uma caída. O Internacional não briga pelo título mais, não briga pelo título, vai brigar ali para vaga na Libertadores contra um time que não está rebaixado, ainda dá. Mas acho muito difícil pela atitude dos jogadores do Botafogo. O Botafogo conseguiu alguma coisa. Favorito internacional. Favorito internacional a ganhar o jogo. Se não ganhar o jogo, apesar do Botafogo fazer jogo difícil com todo mundo. Mas essa partida contra o São Paulo me decepcionou demais o Botafogo. A atitude do time do Botafogo. Com essa atitude, esquece. Nem competir o Botafogo vai conseguir. Então, Internacional, favorito. Não imagino nem empate. Para mim é vitória do Inter. Ainda no sábado, 7 horas da tarde, 7 horas da noite, Palmeiras e Bahia. Bahia é outro decepcionante. Fez o jogo pela Sul-Americana, perdeu em casa por Defesa e Justiça, 3-2. Agora tem uma parada de gesta fora de casa para tentar reverter o resultado. Dá para reverter? Dá, mas o Bahia não está tendo futebol para isso. Vai jogar contra um Palmeiras que vem na Libertadores, jogou pela Libertadores, conseguiu um empate fora de casa. É um time melhor, mais qualificado, está no momento melhor. Bom, pelo que o Bahia não produz, e pela regularidade que o Palmeiras vem mantendo, Bahia pode surpreender? Pode surpreender. Mas o Bahia, infelizmente, vem decepcionando muito. Muito. Vem decepcionando demais. Então, sinceramente, acho muito complicado para o Bahia. Mas pode jogar atrás, sair no contra-ataque, que é o estilo que o Mano Menezes gosta, e conseguir alguma coisa. Mas, para mim, o Palmeiras é favorito. Mas não é zebra se o Bahia conseguir um grande resultado. Não é. Mas, para mim, Palmeiras é favorito. Então, agora, sábado ainda, agora às 9 horas da noite, Goiás e Grêmio. Goiás, o Lanterna. O Grêmio fez um jogo pela Libertadores em casa contra o Santos. Acabou empatando no final, um bom jogo, acabou empatando no final. Mas o time do Grêmio é bem superior ao do Goiás. Mesmo o Goiás jogando em casa, vem de uma vitória na última rodada. Vem de uma vitória. Pode complicar para o Grêmio, sim. Pode complicar. O Goiás não tem mais nada a perder. O Goiás... Não dá. O Goiás, faltando 13 rodadas, praticamente impossível o Goiás conseguir reverter isso. Então, vai jogar, lógico, com responsabilidade, mas pode complicar o Grêmio? Pode complicar. Se jogar de peito aberto, não. Mas se o Goiás jogar fechadinho, tentar o contra-ataque ali, pode incomodar o Grêmio. Mas o Grêmio é melhor. O Grêmio é superior. Então, mesmo fora de casa, o Grêmio, para mim, é favorito. Mas vou falar, o Goiás pode surpreender. Se marcar bem, dar despichadas no contra-ataque, pode surpreender. É um time que está na parte de cima da tabela, querendo chegar ali nos primeiros colocados, contra um Goiás que é o último colocado do campeonato. A gente já viu acontecer o último ganha do primeiro, isso acontece. Mas o Grêmio é favorito. Porém, deixa eu clarear de novo aqui, rapaz. Tô com a tela aqui só do computador. Tá complicado. Mas não vejo nenhum absurdo o Goiás aprontar para cima do Grêmio, não. Mas Grêmio, favorito. Ainda no sábado teremos 6 jogos. E no sábado, Ceará e Atlético Goianiense. Bom, Ceará tá ali já com 32 pontos, se não estiver enganado, tá mais pro G6 do que pro Z4. Então, o Ceará tem uma margem muito legal para a parte de baixo da tabela, nem olha mais para a parte de baixo da tabela, tem que continuar ganhando, olhar para a parte de cima da tabela. Quanto ao Atlético Goianiense, que luta bravamente para permanecer na Série A, acabou perdendo o último jogo
contra o Goiás. Nesse jogo, por jogar em casa e pelo time, para mim o Ceará é favorito. Mas o Atlético Goianiense pode aprontar. Pode aprontar jogando atrás no contra-ataque. Já aprontou muitas das vezes assim, jogando no contra-ataque. Jogando em casa, o Ceará tem que propor o jogo, tem que ir para cima. Então pode abrir brecha para o contra-ataque, pelo estilo de jogo que o Atlético Goianiense gosta. Então, nesse jogo também, Ceará, Atlético Goianiense, como eu falei, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bragantino e Fortaleza, o contra-ataque pode ser o ponto, o fiel da balança. Internacional e Botafogo não, que o Botafogo não consegue contra-atacar. Palmeiras e Bahia, o Bahia tem até o contra-ataque, mas o Palmeiras não é um time que se expõe muito para o contra-ataque. No caso do Goiás e Grêmio, até pode ter um pouquinho do contra-ataque, mas o Grêmio também não é um time que se expõe tanto assim. E Ceará, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, o Ceará também não é um time que se expõe muito assim. Mas se expor, pode sofrer o contra-ataque. E como tem que arriscar, pode ser que o contra-ataque seja o fiel da balança nesse jogo. Mas para mim, Ceará é favorito contra o Atlético Goianiense. E pode, já está na parte de cima da tabela, se ganha esse jogo, vai 35 pontos, encosta de vez na briga pelo G6. Então, uma vitória em casa, mais 3 pontos, pode colocar o Ceará numa condição muito boa no Campeonato Brasileiro. Já está na condição boa, mas pode colocar uma condição muito boa. Aí no domingo, 4 horas da tarde, temos Flamengo e Santos. Jogo que fechou o Campeonato 2019, onde o Santos ganhou lá de goleada, o Flamengo já era campeão. O Flamengo vem aí agora só no Campeonato Brasileiro, também pelo elenco que tem, está decepcionando. Pode diminuir essa pontuação do São Paulo no jogo que falta contra o Grêmio, mas ao si, nesse momento o Flamengo está a 8 pontos do São Paulo. Não é muito fácil tirar, porque não é só o Flamengo ganhar, é o São Paulo perder. Isso não está acontecendo. Então, é bem complicado, mas como o São Paulo nessa rodada tem um clássico, o Flamengo ganhando pode diminuir essa diferença. Mas mesmo assim, o clássico, que a gente vai falar daqui a pouco, o São Paulo para mim é favorito também. Mas é clássico, é clássico. Então o Flamengo joga contra o Santos, Santos sem 3 jogadores, acho que sem Pituca, sem Soteldo, sem outro jogador lá, acho que o zagueiro. Mas o Santos é um time bem enjoado, sempre complica. Complicou contra o Grêmio, não vai ser um jogo fácil. O Flamengo, para mim, o Flamengo ainda é um ponto de interrogação. Gosto do Rogério, mas ainda é um ponto de interrogação. Parece que não tem o Arão, já não tinha o Thiago Maia, agora não tem o Arão. Vai de primeiro volante, talvez, ali o Gerson. Não é um grande marcador. Ou ele vai botar o garoto ali, vai botar um garoto da base como primeiro volante, com o Gerson. Tem a volta do Gabigol. De repente, o Rogério pode ousar colocar Pedro, Gabigol, rapaz, agora me fugiu o nome do jogador. É mole? Rapaz, eu ia falar Gustavo Henrique, que Gustavo Henrique é o zagueiro. Rapaz, Bruno Henrique, Bruno Henrique, o Gabigol e o Pedro centralizado, o Gabigol mais pelo lado direito, o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, botando ali, fazendo um treino no meio com o Everton Ribeiro, Arrascaeta e o Gerson, só que aí vai ser um time muito ofensivo, muito habilidoso, mas que marca muito pouco. Talvez para isso ele possa segurar os laterais. Não sei, não acredito que o Rogério vai ousar tanto assim. Não acredito, mas gostaria de ver. Mas é um jogo bem parelho, aonde não tem favorito para mim, principalmente porque o Flamengo aí ainda é para mim um ponto de interrogação. Mas o Flamengo jogando em casa tem que procurar os 3 pontos e o Flamengo sempre tenta propor o jogo. Mas o Santos gosta de explorar muito o contra-ataque. Então o Flamengo tem que abrir o olho com os contra-ataques. Abrir o olho com os contra-ataques. E principalmente para jogadas pelas beiradas do campo. E o Santos tem que explorar
às beiradas do campo, porque principalmente Felipe Luiz é muito lento. E o Flamengo não tem o Arão, que é o jogador que marca mais. Se tiver, vai ter um garoto. De repente pode faltar experiência o garoto. Então tem que aproveitar isso aí e tentar tirar o espaço do Flamengo, principalmente no meio de campo. Mas é um jogo parelho, onde tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Para mim, não tem favorito. No domingo, também, já às 6h15, o clássico paulista Corinthians e São Paulo. Bom, Corinthians e São Paulo, Corinthians muito mais ou menos, sempre cresce nos clássicos, mas nesse clássico São Paulo é o favorito, líder do campeonato, com uma margem muito boa de pontuação, fazendo hoje o melhor futebol do país. Vai jogar contra o Corinthians. O Corinthians sempre dificulta, acredito que seja quase que um ataque contra a defesa. Corinthians acredito que vai querer se defender bem, fechando os espaços. O Corinthians não é um time que dá o contra-ataque, que vai propor muito aquela inversão de bola que o São Paulo faz. O São Paulo sempre tem muita dificuldade contra o time que joga atrás, principalmente se o time tiver vontade de jogar. Contra o Botafogo não, porque o Botafogo ficou sem vontade de jogar. E depois teve um jogador a menos. Mas é um clássico bem acirrado, onde tudo pode acontecer. Mas o São Paulo é favorito. Indiscutivelmente, o São Paulo é favorito. Vive um momento mágico. Tudo acontece de positivo para o São Paulo. Mas clássico é clássico. O Corinthians pode aprontar como já aprontou algumas vezes. Então, o São Paulo tem que abrir o olho. São Paulo não pode tropeçar nas próprias pernas. Não é que o Corinthians não faça ele tropeçar, mas o momento é do São Paulo. Mas eu já vi esses clássicos assim acontecer coisas do arco da velha. Então eu não ficaria surpreso de uma vitória do Corinthians, não. Jogo, vou ser bem sincero, para mim o São Paulo é favorito. Mas esse jogo tem uma cara de empate, não sei porquê, mas o São Paulo é favorito. Bom, e o São Paulo o São Paulo tem que explorar sim as entradas dos jogadores pelo meio, mas vai ter que se movimentar muito, porque o Corinthians marca muito bem. Então é uma parada indigesta para o São Paulo, porque o São Paulo vai ter que encontrar brecha. Para encontrar brecha vai ter que se movimentar muito. Pode se desgastar. É um jogo bem complicado para o São Paulo. Bem complicado. Mas vou falar de novo. São Paulo é favorito. Mas o Corinthians pode aprontar. Sport Recife e Curitiba no domingo também às 6h15. Jogo dos dois times que estão na parte de baixo da tabela. O Sport ainda está fora da zona de rebaixamento. Tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira para continuar fora da zona de rebaixamento. Até porque o time que está atrás dele é o Vasco, que tem um jogo a menos. Tudo bem, é contra o Palmeiras, mas tem um jogo a menos. Então é um confronto direto pela sobrevivência na parte de cima da tabela. O time do Curitiba não é tão ruim assim, mas está lá embaixo. Jogo muito complicado. O Sport caiu muito de produção, muito. Cara, eu poderia até falar que o Curitiba é favorito, mas não vou colocar não. Para mim é um jogo parelho, onde pode acontecer qualquer resultado. Mas o Sport vem jogando muito mal, muito mal. O Curitiba perde alguns jogos, mas não faz um jogo tão ruim. Não faz um jogo tão ruim, igual o Sport está fazendo. O Sport tem que abrir o olho, porque senão ele pode entrar no rebaixamento nessa rodada, caso o Vasco ganhe seu jogo. Apesar que o Vasco tem um jogo muito complicado também pela frente. Então, Sport Recife Curitiba, para mim, sem favorito. Mas eu vejo o momento do Curitiba melhor. O momento do Curitiba está muito escuro, rapaz. Clareou. O momento do Curitiba é um pouquinho melhor, mas não coloco favorito. E o último jogo, 8h30, é o clássico Vasco e Fluminense. No domingo, Vasco e Fluminense. Momento é do Fluminense, né? O Vasco vem caindo pelas tabelas muito mal, igual o Botafogo. Só que é um time que ainda tem mais força do que o Botafogo. Clássico é clássico, mas o momento é do Fluminense. Clássico é clássico, mas o momento é do Fluminense. O Fluminense vem praticando um futebol melhor, fazendo grandes jogos, ganhando jogos grandes, tanto dentro quanto fora de casa. O Vasco é um time muito limitado, muito travado
em alguns momentos, tem muito pouca opções de chegar ao gol, tem uma dificuldade de chegar ao gol, depende muito de uma bola parada, do Cano, do Benítez quando joga. O Fluminense não, o Fluminense tem mais opções, Acredito que seja um jogo de posse de bola do Fluminense e o Vasco tentando ser mais reativo. Para mim, o Fluminense é favorito para esse jogo. Fluminense favorito. Vai ganhar, a gente não sabe, mas o Fluminense é favorito desse jogo, até porque um time está na parte de cima quanto está na parte de baixo. Mas é clássico. Então, clássico dá uma equilibrada. Mas não pode falar 50% para cada um. Aí é mentiroso. O Fluminense é favorito. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Um grande abraço, até mais. E vou ver se eu consigo gravar pós-jogo de alguns desses jogos. Grande abraço, até mais. Valeu, fui, tamo junto, tchau!